Bem-vindos ao canal De Primeira. Chegamos ao final da primeira fase da divisão de acesso. Já sabemos quem são os 8 classificados, ou pelo menos 7 a gente já tem certeza. Daqui a pouquinho a gente vai explicar o que está acontecendo. Antes, se inscreve no canal, dá o seu like aqui no vídeo, compartilha, comenta, dá essa força aí pro nosso canal, pro De Primeira. Tem as outras redes sociais também, e agora tem até o TikTok do @DePrimeiraPF para você nos acompanhar. Então, está começando mais um vídeo, vamos falar de como ficou a situação do Passo Fundo, a eliminação do Gaúcho, os adversários, como é que está essa segunda fase a partir de agora aqui no De Primeira, Cleiton. É verdade, porque o Passo Fundo classificou perdendo e o Gaúcho foi eliminado ganhando. Coisas do futebol. Que a gente vai explicar aqui. Também fica já um certo prognóstico o que vem pela frente para o Passo Fundo. E dá até para projetar o que será que vem do Gaúcho em outra competição. Será que ele vai jogar segundo semestre? Será que foi plantada uma sementinha que pode ser uma boa colheita logo ali na frente? Tudo isso a gente pode ir debatendo também. Não hoje, também hoje. E também, inclusive, em outros vídeos que porventura virão por aí. Porque a gente começa pelo Passo Fundo ou pelo Gaúcho, Christian? Vamos começar pelo Gaúcho, já que a gente não vai mais ter tanto assunto assim do Gaúcho, como ele não vai ter jogos nas próximas semanas. Vamos encerrar, né, essa passagem do Gaúcho aí pela divisão de acesso. Que, apesar da classificação não ter vindo, Cleiton, eu acho que é positiva a experiência do Gaúcho voltar à divisão de acesso, em momento algum brigar contra o rebaixamento. Teve aí boa parte do campeonato na zona de classificação, inclusive, e acaba ficando fora por 2 pontos aí que não está classificado. Pois é, inclusive a pontuação que o Gaúcho faz agora em 2022, 20 pontos ao fim da fase, daria ao Gaúcho a classificação ano passado com folgas, em terceiro lugar inclusive. E daria também a classificação para o Gaúcho se ele estivesse no grupo B, né, na chave B. De forma que a participação do Gaúcho ela é positiva. Claro que o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha, fica com aquele sentimento ruim de quem teve a vaga na mão em alguns momentos e não aproveitou no final. Mas ao torcedor, o recado que precisa ser passado é: a direção tem o mesmo sentimento. Os jogadores também, comissão técnica também. Todo mundo fica com esse gostinho meio amargo de que teve a vaga na mão e deixou escapar. Mas vale de aprendizado, a gente sempre vem batendo nessa tecla, inclusive levando em consideração que o Gaúcho ficou 10 anos longe da competição. Retorna contra adversários tradicionais. Note que todas essas camisas aqui, ou quase todas elas, jogaram a Série A de Gauchão em algum momento da sua história, à exceção do Tupi. Mas o Tupi é uma equipe acostumada a jogar a divisão de acesso também. Não é a primeira vez que jogou. E o Gaúcho estava se inserindo nessa competição agora, neste ano. E vamos ser bem sinceros, houve um momento na montagem de elenco, lá atrás, em que chegou-se a cogitar a hipótese do Gaúcho ser o patinho feio na história e daqui a pouco ter que lutar contra o rebaixamento. E de fato isso nunca aconteceu. Ao longo da competição, bem pelo contrário, o Gaúcho, na maioria do tempo, esteve na zona de classificação e, por detalhe, acabou deixando escapar. Detalhes esses que todo mundo já sabe aonde foram os pontos perdidos que o Gaúcho deixou a vaga escapar. Mas que, no final das contas, acho que valem de aprendizado. Claro que o Gaúcho gostaria de estar mais adiante, todo mundo gostaria, mas acho que já fica aqui uma sementinha legal do Gaúcho para as próximas divisões de acesso, Christian. Com certeza, até porque essa questão assim de uma frustração que o torcedor possa estar sentindo, eu acho que é muito pelo que o clube proporcionou, né? Pelo que o time proporcionou, principalmente lá no primeiro turno. Isso. Empatando fora de casa com o Glória, empatando fora de casa com o Esportivo, vencendo o Veranópolis aqui, fazendo um bom jogo. Então, essa sensação de que podia mais, né? De que poderia mais. E aí, isso aqui é a minha opinião, o Gaúcho esbarrou num elenco curto, vamos dizer assim, né? Quando precisava repor, nós tivemos aí a saída do Henrique,
que é um volante, e o meio de campo do Gaúcho não foi mais a mesma coisa, né? Desde a saída do Henrique. Somar apenas um ponto ali nos 2 clássicos, eu acho que também machucou um pouco o Gaúcho e aí teve que lutar muito para conseguir passar essa frustração dos clássicos, e aí logo na sequência veio uma derrota em casa para o Cruzeiro, da forma que foi ali no final. Então, acho que o torcedor fica com essa sensação de que poderia mais, porque o Gaúcho apresentou lá no início um futebol que demonstrou e criou essa expectativa no torcedor. Mas, infelizmente, a vaga não veio. Agora, certamente a direção vai conversar, vai ver aí pontos positivos, aonde errou, o que precisar, aonde precisaria mais para avançar e pensar principalmente num segundo semestre. Se vale um investimento de jogar uma copinha, tentar uma vaga na Copa do Brasil, que lhe dá dinheiro, ou para agora com o futebol, segura esse recurso ou investe esse recurso que investiria na copinha, quem sabe em melhorias no gramado, na estrutura. A gente já sabe que já vem sendo feito bastante coisa com relação à estrutura do Gaúcho, mas se investir um pouquinho mais em estrutura ou se joga a copinha. Isso é uma decisão aí da direção que deve vir já nas próximas semanas. E independente da decisão, jogar a copinha, fazendo um time que pode daqui a pouco, como o próprio Gaúcho já teve a prova, ir longe e jogar o Gaúcho para um cenário nacional, ou daqui a pouco não jogar a copinha e fazer investimentos que são necessários, são precisos, acho que qualquer uma das duas decisões ela está correta, certo? Sim. Claro que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o ideal seria, mas não dá, não tem condição, e acho que o torcedor precisa entender também esse momento. Precisa entender que se ele jogar, que bom para o torcedor, mas aí daqui a pouco alguma situação vai ficar para trás, seja o gramado, seja uma reserva para fazer iluminação, qualquer coisa nesse sentido, ou daqui a pouco, se não jogar e fizer as melhorias necessárias, também está tudo certo, porque daí ano que vem já joga com outro status, já joga com outro plus, né, que talvez também tenha prejudicado o próprio gramado na campanha do Gaúcho, nessa eliminação. Talvez o gramado seja ali um dos fatores. E agora se cria aí uma expectativa para uma divisão de acesso ainda melhor do Gaúcho. Exato. Na temporada que vem. Mudando já para o Passo Fundo, a gente pode usar o próprio Passo Fundo como um exemplo, né? O Passo Fundo caiu, e aí ele vem de uma divisão superior, então ele sofre o baque da queda no ano de 2017, 2018, 2019, 2020 a gente não teve, né? Parou no metade e não teve. 2021 são 3 edições, e somente agora em 2022 que o Passo Fundo consegue classificar. Nos outros anos o Passo Fundo não conseguia somar a pontuação suficiente para ficar entre os 4 colocados, né? E um clube que estava vindo da Série A. Inclusive no ano passado foi uma temporada muito ruim, em que o Passo Fundo brigou para não cair. Então acho que isso também pode servir assim para o Gaúcho olhar, não, peraí, né, a gente fez o que dava aqui, fizemos uma competição interessante, ficamos no caminho, mas ok. Inclusive, o Passo Fundo ele estava muito no papel do Gaúcho este ano, no que tange a pontuação, porque sempre faltava um ponto para classificar, ou era um gol para classificar, sabe? Era sempre um detalhezinho lá nos anos de 2018 e 2019, principalmente, né? E ano passado, daí foi o ponto fora da curva, que foi aquela luta contra o rebaixamento até o fim. E coincidentemente, né, teve um ano, agora não me recordo qual, que a última rodada foi Passo Fundo e Tupi. O Passo Fundo precisava vencer e dependia do resultado esportivo. Que era um jogo do Esportivo contra o Ipiranga, talvez tenha sido 2018, daí 18 ou 19. Eu lembro que eu estava nesse jogo lá em Criciúmal, era 18, e o treinador do Tupi à época era o Fabiano Borba, né? Então, aconteceu com o Gaúcho esse ano, era o Tupi e dependia do resultado esportivo, que não aconteceu. Mas quanto ao Passo Fundo, ele fez um último jogo nessa fase classificatória, sabendo que teria dificuldades para jogar contra o líder fora de casa, lá no Antônio Davi Farina. Fez uma opção, que aí você pode entender correta ou não, de limpar os cartões amarelos, né, de daqui a pouco
forçaram alguns cartões na rodada anterior contra o Cruzeiro para não jogarem contra o Veranópolis e estarem aptos a jogar as quartas de final. Só que ao fazer essa escolha você estava enfraquecendo o time para a última rodada. E acho que seria uma estratégia válida, Christian, caso o Passo Fundo tivesse ganho do Cruzeiro em casa. Tá? Pois é. Porque teria os 3 pontos contra o Cruzeiro no meio de semana. Você jogaria de sangue doce, já classificado em segundo lugar. Acontece que a vitória em casa não veio, ficou 1 ponto só, e depois a obrigação de pontuar contra o Veranópolis em uma equipe desfalcada. E aconteceu o que aconteceu, o Passo Fundo acabou perdendo de novo para o Veranópolis. Mas, existem alguns pontos positivos naquele jogo que podem ser recuperados para o restante da competição e pontos negativos que precisam ser consertados o quanto antes, porque vem por aí um Pelotas bastante perigoso. Pois é, e aí eu acho até que o Passo Fundo ele se complica nesse quesito aí, principalmente no jogo contra o Cruzeiro, né? De não ter vencido, ter limpado ficha e não ter vencido em casa. Porque aí tu pega a rodada de domingo, a última. Teve o jogo lá do jogo do Esportivo, né, que era Esportivo e Brasil de Farroupilha. Isso. O empate era tranquilo para os dois, porque mantinha o Brasil na Série A. Isso. Colocava o Esportivo na 4ª colocação, garantido a sua classificação. E daqui a pouco o Esportivo pode fazer a opção. Bom, se eu ganhar, eu subo para 3º. Em 3º, o meu adversário é o Pelotas. Eu tenho que jogar na Boca do Lobo, eu tenho que fazer uma viagem mais longa. E eu empatando, eu fico em 4º e pego o Santa Cruz. Né? Jogo aqui do lado de Bento Gonçalves, entre aspas, né? Mas é bem mais perto do que descer a Pelotas. Vou decidir fora de casa mesmo. Talvez o Esportivo tenha até feito essa análise, né? O que é mais... O que é melhor, né? Pegar o Santa Cruz ou o Pelotas, e pode ser que eles tenham entendido que o melhor era pegar o Esportivo. Melhor era pegar o Santa Cruz. E fizeram esse jogo. Porque, senão, em condições normais, eu imagino que o Esportivo não teria dificuldade para vencer o Brasil de Farroupilha na última rodada, podendo ficar com a 3ª colocação, podendo subir um pouquinho mais, né? Mas não aconteceu. Então o Passo Fundo ainda corria o risco de terminar como 4º colocado. Sim. E esse foi o problema. E terminando em 3º, primeiro, já começa decidindo fora de casa e contra o Pelotas. Time por time, todas as equipes elas são meio parelhas, tá? Sim. Nessa divisão de acesso. Concordo. Independente da chave. Tá? Na chave A, na chave B, são tudo muito parelhos. Não tem uma equipe que disparou, tanto é que a pontuação nas duas chaves ela é meio parecida também, então a gente vê como é que são as coisas nessa divisão de acesso. Agora, o que faz diferença é a distância. Mas a distância que o Pelotas vai fazer para Passo Fundo é a mesma que o Passo Fundo vai fazer para Pelotas. Concordo, é a mesma. Só que era uma distância que talvez não fosse necessária para o Passo Fundo. Exatamente. Né? Daqui a pouco o Passo Fundo faz um outro jogo contra um adversário mais de centro de estado. Bom, é um desgaste a menos, né, para você fazer ao longo da competição nessas quartas de final. Porque enfrentar o Pelotas lá na semifinal, numa final, tá, tudo bem, né? Mas daria para ter evitado esse desgaste numa fase tão prematura quanto essa. Não estou aqui dizendo que o Passo Fundo deva temer o Pelotas, isso ou aquilo. Acho que não. Acho que são duas equipes que se equivalem no fim das contas, tá? E também o Passo Fundo tem um histórico interessante fora de casa nessa competição. Se tem. Bastante interessante, inclusive. Teria que corrigir essa questão do jogar no Vermelhão da Serra, algo que não consegue ganhar, e algum outro ponto ali do desempenho da equipe também a melhorar, como também tem muitos pontos positivos que devem ser mantidos o Passo Fundo já visando as quartas de final. E agora é o momento em que o Passo Fundo precisa do torcedor. Sim. Porque quando a gente fala em confronto com o Pelotas, times da Zona Sul, aí inclui lá Bagé, próprio Rio Grande, né, o São Paulo que acabou caindo, mas quando a gente fala em adversários dessa região, a gente sempre cita, né, que as torcidas são muito apaixonadas, que as torcidas são fortes, e isso é um fator. O Passo Fundo vai jogar lá na Boca do Lobo e certamente a Boca do Lobo vai ter muito torcedor do Pelotas, né? Vai ser um clima, entre aspas, hostil pro Passo Fundo, pro adversário, porque é assim. Então o torcedor tem que fazer isso aqui também. No jogo de ida,
Né? O torcedor vai ter que ir para o estádio, tem que comprar ingresso, tem que estar no Vermelhão da Serra, tem que apoiar, tem que incentivar. Eu acredito muito que o Passo Fundo passe pelo Pelotas. Né? Porque vendo o que o Pelotas fez na competição, vendo alguns lances dos jogos, alguma coisa, não tem nada demais. Nenhum time é superior aos demais, assim, muito superior. Talvez aí o São Paulo que caiu, o Cruzeiro, Tupi, o Brasil e Farroupilha aqui ficaram muito abaixo, mas de resto é tudo muito parecido. E vai para o detalhe, vai para a empolgação, vai para a concentração. E por isso que o torcedor agora, mais do que nunca, precisa estar ao lado do Sporting Clube Passo Fundo, apoiando os jogadores, apoiando a comissão técnica e a direção, que não está medindo esforços para colocar o Passo Fundo na primeira divisão. Isso, e a princípio o jogo marcado para o domingo, 3 horas da tarde, no estádio Vermelhão da Serra. Então, é um horário bom para o torcedor, tá? É um horário interessante. Daqui a pouco não é momento do torcedor ficar pensando, porque na TV vai passar tal jogo. Não. É hora de ir para o estádio. É hora de ir para o estádio, é hora de apoiar o time, é hora de, daqui a pouco, se quiser vaiar, vaia quando o jogo terminar, essa coisa toda, é apoiar, porque é isso que a torcida do Pelotas vai fazer lá. Ela vai apoiar na volta lá na Boca do Lobo, então o torcedor do Passo Fundo tem que fazer o mesmo aqui. E olha, eu tô contigo, Christian, dá para passar. Dá sim e vai. Bom, Cleiton, para a gente finalizar aqui, Passo Fundo Futsal, segunda rodada do Gauchão, jogou em casa no final de semana. Jogou em casa contra a Uruguaianense. Olha, jogar contra a Uruguaianense é sempre motivo de sair faísca, né? E tem muita coisa, né? Tem muita coisa, tem muito histórico entre as duas equipes. Não foi diferente neste sábado. Quem foi ao Sesc Senat viu. Um jogo bastante complicado, né? O Passo Fundo ganhou o jogo, teve uma atuação interessante, de novo, recuperando da derrota inicial lá para Lajeado, agora ganhou em casa da Uruguaianense. Também um jogo bastante discutido com a arbitragem, cartão vermelho, cartão amarelo, jogo parado, aquela coisa toda. O que interessa é que o Passo Fundo teve uma atuação interessante, como eu disse aqui, teve gol do Matheus Gaúcho de novo, teve gol do Douglas Beiso, né, o Passo Fundo Futsal, então, que começa a recuperar e a se colocar de novo numa condição de time ganhador no gauchão de futsal, como ele sempre tem sido e como eu imagino vai ser novamente em 2022. Agora é recuperar, então, aquela derrota inicial com essa vitória que já foi registrada e agora manter, então, os bons resultados que hão de vir para o Passo Fundo Futsal. É isso aí, agora é aguardar o imbróglio judicial lá entre o Avenida e o Inter de Santa Maria. O Avenida parece que escalou 9 jogadores vindos da Série A no mesmo jogo, o máximo que poderia pelo regulamento são 8. O Inter SM entrou na justiça cobrando esses pontos, enfim, tem essa questão aí para ser decidida. E quando tiver novidades, a gente volta aqui no De Primeira para falar sobre isso. Quando tiver a definição de data, dos jogos, de ingresso, você vai acompanhar tudo aqui no nosso canal no De Primeira, Cleiton. Certo, então, combinado. Até a próxima. Sempre dê aquele like aqui, também nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, né? Estamos aqui para os informar e as informar sobre tudo que acontece, principalmente nesse momento sobre os nossos times aqui, Gaúcho, Passo Fundo e Passo Fundo Futsal, certo?